Sérgio Peixoto Camargo. Caro professor Lau, o curso está realmente espetacular. Muitíssimo obrigado. Obrigado eu. O filósofo especialista em história da religião Michel Eliade, em seu livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, sustenta que a finalidade do yoga é buscar, por meio de técnicas de meditação, tradução incorreta do termo dhyana, a supressão da consciência normal para dar lugar a uma consciência qualitativamente diversa que possibilita a compreensão da verdade metafísica. A essa experiência suprassensorial extra-racional, sobejamente documentada, dá o nome de êxtase, neologismo que criou para designar o estado de samadhi, para separar também de êxtase, né? Porque êxtase vai para fora, então êxtase vai para dentro. Bom, sinceramente eu não acredito que exista um estado de percepção que dê acesso a realidades metafísicas que seja substancialmente diferente da consciência como nós temos aqui. Vamos dizer, é a mesma consciência apenas voltada para um outro objeto. Nós acabamos de falar de percepção de elementos que são fugazes demais e que escapam. Tem outros elementos que não são percebidos porque são permanentes demais. Na verdade, a nossa percepção só percebe mudanças. Só percebe o que acontece, o que é acontecer. É alguma coisa mudar. Algo que seja permanente escapa à nossa percepção por causa disso. Porém, aquilo que é permanente cerca você e determina você. Mas ela pode ser, vamos dizer, conscientizada não por uma percepção nesse sentido que eu estou usando, mas por simples aceitação. No fundo, todas essas técnicas visam isso. Porém, a partir do momento em que esse procedimento se consagrou como uma técnica, ele pode ser usado a qualquer momento por qualquer pessoa. A técnica vai ser mais ou menos a mesma. Você vai lá, aprende e faz, né? Mas isto não está encaixado no desenvolvimento geral e total da sua personalidade. Então, o que serve? Se a sua personalidade está toda tosca, toda disforme, você faz uma abertura metafísica. Você vai ser um idiota com abertura metafísica. Você vai negar que Gurdjieff ou Aleister Crowley tinham abertura metafísica? Eles tinham. É isso que você quer ser? Tudo isso é causado por técnicas. Então, o problema realmente não está na técnica, porque técnica é uma série de preceitos que visam articular coisas diferentes para uma finalidade específica, né? Para obter uma certa finalidade, obter uma certa transformação. Se o centro da sua personalidade não está voltado para a busca da sabedoria, para a busca de Deus, não adianta técnica nenhuma. E se está, então não se incomode com a técnica, porque Deus lhe ensinará a técnica. Está entendendo? Então é por isso, por exemplo, que a sequência, vamos dizer, de meditações vedantinas, que é, vamos dizer, a busca do verdadeiro eu, ela não é propriamente uma técnica, mas ela é uma disciplina real de autoconhecimento. Então vamos dizer que a sequência das meditações, bom, você pode ler a lista delas em 2 minutos, mas aquilo pode ser também a substância da sua vida. E o que eu estou tentando passar para você é a ideia de que a busca desta centralidade aberta para o infinito deve ser o objetivo da sua vida, porque esta aí é a verdadeira fórmula humana. Nós existimos para isto, não é isso? Então, se vai transformar isto numa técnica, eu digo, bom, às vezes pode funcionar e às vezes pode não funcionar. Tá certo? Mas eu acho melhor você deixar a técnica por conta do objeto, que ele lhe revele as técnicas, em vez de alguém lhe ensinar. Porque com essas técnicas espirituais acontece a mesma coisa que com essa técnica de análise de texto. Se ela for integrada dentro de uma personalidade que está seriamente empenhada, tá certo, em realizar aquilo para o qual ela existe, tá, pode funcionar. Senão, a técnica vai comer a personalidade e isso vai fazer mal. Não é isso? Por exemplo, você pega uma técnica de concentração. Digo, muito bem, você consegue concentrar tão bem numa coisa que você apaga todas as outras. Então você chega naquele ponto do Hegel, do eu consciente, que suprime o universo e se toma a si mesmo como única realidade. Eu digo, o que você aprendeu? Nada, você está exatamente na inversão da estrutura da realidade. Então, uns caras estão aprendendo a se concentrar, outros estão aprendendo a fazer viagem astral e sair de si. Então, de boa técnica existe milhões, mas o problema não é a técnica, o problema é o para quê. É nesse para quê que nós temos que nos concentrar. Então, você vê que Platão, toda a obra de Platão é voltada para uma coisa que ele chama o Supremo Bem. E o Supremo Bem é um bem tão grande, tão grande, tão grande, que ele não pode ser dito. O que quer que você imagine dele tem mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Digo, então vamos fazer meditação sobre o Supremo Bem. Fala, não. Meditação é uma coisa que você faz certas horas, durante certo tempo. Agora, a busca do Supremo Bem, eu digo, bom, faça isso 24 horas por dia, até quando está dormindo. Isso não é uma técnica, isso é a sua vida mesma. Está entendendo? Isso é a realidade da sua vida. Nós todos existimos para isto. Todo ser humano existe para isto.
E, portanto, não deve ser necessária uma técnica especial para você. Existe uma técnica especial para a vaca dar leite? Você pode até criar, você inventa uma maquininha que vai lá, puxa o leite da vaca. Mas, se você não fizer isso, bom, vai sair leite do mesmo jeito. Então, isto que nós estamos falando é uma coisa que, se você quiser, nada no mundo vai te impedir de fazer. Desde que você queira mesmo. Marcos Maris, gostaria de que respondesse as duas dúvidas que me surgiram recentemente. Se tudo que entra na realidade nunca mais sai dela, como então fica a questão do inferno, onde a alma, em um processo bem lento, se desintegraria? A alma não se desintegra no inferno. Ela sofre eternamente. O inferno é uma confirmação do que eu estou falando. Nada apaga. Nada, 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 nada. É correto dizer que quem capta a realidade são os órgãos dos sentidos e quase instantaneamente é a imaginação quem diz as potencialidades dos objetos correspondentes? Bom, em princípio, sim. Tá certo? Quer dizer, em princípio, vigora a ordem dada por Aristóteles. Quer dizer, os órgãos dos sentidos pegam e a imaginação, né, ajunta, ordena e mescla aqueles elementos de modo a aparecer outras possibilidades. Porém, isto não significa que haja dois momentos temporais distintos. Há duas funções que estão operando juntas. Se você separa a imaginação e os sentidos, você quer que os sentidos funcionem primeiro e a imaginação depois, então você acabou de desligar a imaginação e você só vai perceber aquilo que está dado nos sentidos. Mas, veja, quando que você teve uma percepção puramente sensível? O que quer que você perceba, você já percebe, vamos dizer, com uma forma integral que você não está vendo. Por exemplo, eu estou olhando uma cadeira, só tem dois pés, mas eu sei que tem quatro. Eu estou olhando pessoas só pela frente, mas eu sei que elas têm costas. Nunca houve uma percepção sensível. Percepção sensível é o nome que, vamos dizer, que nós damos a um aspecto de uma apreensão total, na qual é impossível você dizer o que é sensível e o que não é sensível. Quer dizer, não se trata de uma operação sucessiva e nem mesmo, vamos dizer, de atos distintos, perceber e imaginar. O que eu digo é o seguinte: o aspecto imaginário das coisas está presente nelas fisicamente na sua frente. Pô. Você não percebe coisas corporais, isso é impossível. Vou perceber só um corpo. Eu digo, impossível, meu filho, nunca ninguém conseguiu isto. Nem um bebê pequeno pode fazer um treco desse. Então, vamos dizer, objetos sensíveis, não há objetos sensíveis, há objetos apenas. Que você, depois de tê-los percebido, você, ex post facto, retroativamente, você separa um aspecto que você chama de sensível de um outro que você chama de insensível. Mas se você fosse perceber essas coisas separadamente, você jamais comporia um objeto. Quer dizer, partindo da pura imagem sensível, eu posso chegar a ter uma coisa que eu chamo de objeto. Para pura percepção sensível não haveria objetos, haveria apenas percepções. E se eu tivesse somente percepções, eu não poderia saber sequer que são percepções. Então, você vê, nós estamos aí no fim de uma história de 4 séculos de ideias cretinas. Uma das ideias cretinas é esta: existe o mundo material, o mundo das coisas que estão aí, né, prontinhas, acabadas com a sua forma. Dentro dela existe uma outra coisa que sou eu. Esta coisa tem um negócio chamado cérebro e um negócio chamado 5 sentidos. E tudo isso em mim funciona, né, de acordo com as mesmas leis que compõem as coisas do mundo objetivo. Isto nunca existiu. Isto simplesmente não é possível. Isso é uma história da carochinha. Você não pode perceber uma única coisa, né, se você se ativer a materialidade da presença sensível dela. Não dá. Não dá para você saber o que é uma bola. Né? Porque a bola que você dá para o moleque só vai ver a bola por um lado. Ele não pode ver a bola inteira. E diz, não, mas ele tem o tato. O tato pega outro lado da bola inteiro? Também não pega, E, no entanto, desde o início ele sabe que a bola não é uma coisa que está só nos olhos dele. Tanto que ele pega. Então, quer dizer, o que há é a presença do objeto. Isso que nós sabemos, né? Nós estamos num mundo, e nesse mundo, além de mim, tem outras coisas, e elas se relacionam entre si de uma maneira imensamente rica e complexa, tá certo? Na qual não é possível eu separar os elementos sensíveis e insensíveis. São apenas nomes que eu dou. Há aspectos que nem sequer podem ser definidos como tais. Veja, percepção e imaginação são nomes, na verdade, são figuras de linguagem.
Não são coisas que existam, são lados pelos quais você tenta conceber as coisas para poder falar deles. Nós só podemos falar uma palavra de cada vez, tá certo? E nós não podemos fundir todas as palavras, mas o fato é que as coisas das quais nós falamos estão, os seus lados sensíveis e insensíveis estão fundidos inseparavelmente. Quer dizer, como que uma pessoa poderia reconhecer outra pessoa se tivesse que primeiro que percebê-la fisicamente e depois, por imaginação e construindo todos os aspectos que a compõem, a pessoa tem uma história, ela tem intenções, ela tem uma subjetividade. Eu jamais ficaria sabendo de uma coisa dessa. Pior, se você imagina que conhece os 5 sentidos, você dá uma olhada nesse negócio de neurobiologia, você vai ver que não se sabe nada a respeito da relação entre o cérebro e os objetos. Nada, é zero. Você sabe sobre o cérebro, o qual também o que é? É mais um objeto. Né? Agora, tem uns negros que falam assim, como se eles já tivessem explicado todo o processo perceptivo humano. Eu digo, não, você conhece alguns mecanismos cerebrais, alguns processos, e não tem a menor ideia de como esses processos, aspas, significam outras coisas. Ou seja, precisa entender que a base de todo o conhecimento do ser humano não é um negócio que se chama natureza e não é outro negócio que se chama cultura ou mente. Né? Não existem essas duas coisas. E, no entanto, você vê tudo quanto é escola de psicologia, as pessoas só discutem esses dois negócios. É a natureza, o lado genético, né? E o outro lado, a cultura. Né? Então, por exemplo, o sujeito cometeu um crime. O que fez ele cometer o crime foi a genética ou foi as más influências da cultura? Né? Eu digo, junta essas duas coisas e você não pode compor um único ato humano. Porque aonde que elas juntaram, hein? Por exemplo, tem aqui a influência da natureza, tem aqui a influência da cultura. Elas juntaram onde? Na natureza ou na cultura? Não, tem que ter juntado no terceiro negócio. Então esse terceiro negócio você chama de psique humana. Se essa psique humana fosse apenas um resultado dessas duas coisas, ela não existiria em si mesma e seria apenas um composto e voltaríamos ao problema anterior. Então tem aqui a natureza, tem aqui a cultura e elas se juntam numa coisa inexistente chamada psique. Parece que não resolveu o problema. Então tem que entender de uma vez por todas que psique é uma realidade que existe em si mesma. Ela não é feita nem de genética e nem de cultura. Ela tem uma forma própria de existência, que é a de ser um centro agente e receptor. Um centro agente, portanto, ela é produtora de causas. O ser humano age. Existe, vamos dizer, dentre os vários elementos que compõem a sua ação, algo que ele chama de natureza e algo que ele chama de cultura. Mas a existência dessas duas coisas e o limite delas é duvidoso. Agora, a existência do ser humano enquanto sujeito agente não é duvidosa de maneira alguma. Então, quando você tenta explicar as ações humanas pela natureza e pela cultura, você está tentando explicar o certo pelo duvidoso, em vez de fazer exatamente o contrário. Aristóteles dizia que nós partimos dos conhecimentos mais seguros para chegar aos mais incertos e torná-los certos. A metodologia usada na ciência social e na psicologia é exatamente o contrário. Quer dizer, você parte de um dado de experiência, que é a existência da pessoa humana como ser agente e recipiente, e você tenta explicar por dois conceitos hipotéticos que você não sabe nem sequer definir, que se chamam natureza e cultura. Tudo por quê? Porque você não quer admitir que você existe. Então, existe um negócio que chama natureza, existe outro que chama cultura. Esses dois existem de maneira mais ou menos vaga e imprecisa. Mas eu não existo de maneira vaga e imprecisa. Eu sei que eu sou um fator agente. E eu sei também que eu sou um fator recipiente. Então, para que me dissolver em dois conceitos, chamar natureza e cultura, em vez de dizer, filo porque quilo. Eu sou um ser agente, portanto, nem tudo que eu faço pode ser explicado por causas que estão por trás de mim. Está entendendo? Eu sou causa. Está entendendo? Então, claro que pode haver outras causas externas, mas elas não podem agir sobre mim sem mim. Ou eu estou lá para receber a ação, ou eu não estou. Então, a psique não pode ser reduzida a outros elementos. Ela existe como tal. Então, e se não existe, para que existe a psicologia, meu Deus do céu? Quer dizer, se a psique não existe, então a psicologia será uma mistura de biologia e sociologia. Não é isso? Agora, a biologia vai falar, vamos dizer, de um negócio chamado natureza, que é uma coisa que a gente não conhece direito, e de outra chamada sociedade, que a gente não consegue, às vezes, nem conceptualizar. Agora, que as pessoas existem,
é uma coisa que todo mundo já sabia antes de existir biologia e de existir sociologia e psicologia. Então, quando chega um sujeito e bate em você, você não vai dizer foram fatores culturais ou genéticos bateram em mim. Você diz foi o fulaninho, não é isso? Qualquer criança sabe disso. Então, por que eu não começo a estudar o fulaninho como força agente e recipiente? E ver como é que funciona. E daí você diz, existe uma realidade chamada psique que age assim, 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 assim. A existência da psique é muito mais segura do que a existência de natureza e cultura. Porque você nasceu, você já começa a conviver com outra psique, outra alma, que é a sua mãe, outra presença humana. Psique e presença humana quer dizer a mesma coisa, né? Ou vai dizer que a mãe para a criança é uma percepção sensível que ele teve. Quer dizer, a mãe não faz nada, ela fica lá paradona para o bebê ter a percepção sensível. É isso que ela faz, ela já começa a dar de mamar, começa a carregar o cara. Quer dizer, você conhece a sua mãe como força agente, não como mistura de natureza e cultura. Está entendendo? Então, quer dizer que aí o que os caras fazem é inverter o que deveria ser a regra áurea do método científico. Não negue a experiência. Não substitua dados de experiência por conceitos inventados. Deste fato que é fato de conhecimento universal. Existem seres humanos e eles agem. Mas não é uma coisa tão simples. Eu digo, por quê? Por que os caras não querem isso? Porque natureza é um negócio que eles podem coisificar. Ele cria um conceito de natureza e fala que existe uma coisa. Sociedades também podem coisificar. Então você pega uma realidade existente, complexa e misteriosa, e você subdivide ela em duas coisas inventadas, que lhe parecem extremamente explicativas. Então não explico nada. Quer dizer, isso é uma coisa de uma covardia extraordinária, uma covardia perante a própria existência. Quer dizer, se eu não estou disposto, a saber que existem coisas que eu não compreendo, o que eu não posso processar intelectualmente, mas que com as quais eu posso lidar, na verdade, se eu não estou apto nem a isto, se tudo que eu não compreendo me aterroriza, eu tenho que imediatamente transformar numa estrutura que eu compreendo, eu não posso viver. Então, desde quando as pessoas têm filhos sem nada saber de embriologia? E se o primeiro dissesse, não, eu não vou entrar nesse negócio enquanto eu não tiver tudo bem explicadinho? Você está entendendo? Não teria nascido mais ninguém. E a gente não estaria aqui para contar a história. Quer dizer, aceitar a realidade da experiência, vamos dizer, com toda a riqueza, com toda a complexidade, com todo o mistério dela. Essa é a sua primeira obrigação. Você não está entendendo nada, mas você está ali no meio daquilo, e no fundo até você não está se sentindo muito mal,